E aí, pessoal, vocês querem um texto famoso, mas pouco lido, e que agora recebeu uma edição muito interessante aqui no Brasil? Nossa, que grande mistério, né? Então é isso que a gente vai ter hoje. O livro de hoje é Beowulf. Pegou aí? Eu vou colocar na frente, assim que nem o Javelias faz, ele bota assim. Pegou? Beowulf, que é um poema, na verdade são Beowulf e outros poemas anglo-saxônicos do século 8 a 10, saiu pela editora 34 e tradução pós-fácil e notas Elton Medeiros, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre o Beowulf um pouquinho, talvez alguns de vocês saibam, talvez alguns de vocês assim sejam aficionados de o que? Senhor dos Anéis, assim, é isso, essa coisa, porque o Tolkien adorava, até acho que Huete, né, que era gritando essa palavra que J.R.R. Tolkien, é massa esses nomes que são assim. O genial autor de Senhor dos Anéis iniciava suas aulas de inglês antigo na Universidade de Oxford. E aí, enfim, então talvez alguns de vocês conheçam, talvez não. E aí, então vamos falar um pouco, porque também teve um filme, uma animação. Você viu essa animação, Murilo? Você assistiu, né? Que é meio que tipo, não sei se é feito em cima da gravação, se meio Richard Linklater, ou se é só animação pura e tal. Eu acho que aquela ali é rotoscópio mesmo. Rotoscópio, Eu acho. Com que era o Anthony Hopkins, eu não lembro quem fazia o papel do Beowulf, e a Angelina Jolie, né? A Angelina Jolie que assim, numa das maiores maluquices, com uma lenda, com um poema clássico, mas enfim. Então não é um texto completo, assim, um texto, a ideia de um texto completamente desconhecido de vocês, ou de muitos de vocês, mas que, enfim, recebe essa edição agora e que é interessante a gente retomar rapidamente do que se trata. Então, o Beowulf é um texto anônimo, a gente não sabe quem é exatamente esse autor, embora tenha algumas atribuições em outros papéis, algumas indicações, mas isso tudo é muito, muito complicado. Que foi salvo, e aí tem toda uma história divertida que é contada aqui no pós-fácil, que é salvo, que é guardado, enfim, tem lá, acho que são 2 cópias na Inglaterra, não é? De onde ele estaria, que ele é compilado junto com outros textos. Ele estava num incêndio, num antiquário, então o lugar pega fogo, e aí eles têm que salvar do que teria levado a se perder algumas partes dele e tudo mais. Essas coisas que acontecem com textos antigos em suas preservações, né, quando eles chegam até nós. Como diz aqui, é um poema longo, é um poema épico, tá? Tem um jeitão, tem uma estrutura de poema épico, que é escrito numa língua anglo-saxã, que é uma espécie de para falar grotescamente, toscamente aqui, que é uma espécie de pré-inglês, ok? E, portanto, é um poema épico desses povos, que a gente tem que falar, talvez, entender como uma complexidade, uma tessitura muito maior do que simplesmente dizer uma coisa, porque não existia um Estado-nações ainda. Então, desses povos, desses grupos da Inglaterra, ok? Enquanto um poema épico, ele vai contar a história do Beowulf, tá? Esse personagem que é o nome do próprio poema. Como a Odisseia é do Odisseus, não é do Ulisses, também aqui Beowulf é o personagem principal, e ele tem 2 tempos, basicamente, o poema, tá? Um primeiro tempo, quando o Beowulf chega num reino, uma cidadezinha, uma vila, vocês podem rapidamente captar que o troço não é muito grande, mas que tem ali sim, uma organização hierárquica bastante
forte, que é do rei Hrothgar, e ele chega ali, e essa cidade, esse lugar, esse reino, esse rei, construiu um belo salão de banquete, tá? E que ele não pode utilizar, porque se ele utilizar, existe um monstro, Grendel, que vem lá de noite e aterroriza a vila. Já aconteceu, então eles ficam num constante pavor, e isso já está perdurando há algum tempo, ok? Então, a chegada do Beowulf é tida como é interpretada como uma coisa boa, porque o Beowulf vem com o seu grupo, com os seus soldados lá, os seus companheiros. O lugar onde está esse reino do Hrothgar é mais ou menos a Dinamarca ali, tá? E por isso que o poema é muitas vezes tido como um poema nórdico, tá? Porque estaria incluído, acho que vai voltar a falar disso daqui um pouquinho, porque estaria incluído dentro de uma espécie de mitologia celta, sei lá, nórdica. A coisa operaria ali porque, lembrem, a Dinamarca, os povos que viviam ali na Dinamarca, tomaram conta por muito tempo daquela região. Teve um certo expansionismo daqueles Jarl e daquele povo, e chegou até a Inglaterra. Eles chegaram a ter influência na Inglaterra, tá? Antes, inclusive, de uma certa, vamos dizer assim, dos confrontos mais evidentes entre vikingos e cristãos. Já havia ali algumas trocas nesses mares e tudo mais. O Beowulf é supostamente da Inglaterra, então ele vem para lá, tá? Então já mostra que tem um trânsito aqui e tudo mais. E aí ele é recebido porque ele já é um jeitão de herói, digamos assim. Ele já tem todo. E aí eles contam lá, quando ele chega, o rei, o Hrothgar, fala: pô, eu tô sofrendo aí, tem esse monstro, o Grendel, não sei o que, né? E aí, eles fazem as coisas que ele, né, enche a cara, come, não sei o que e tal, vão beber. E aí o Beowulf fala assim: não, eu vou dar jeito do teu monstro aí, pode ficar tranquilão, eu vou matar eu vou resolver essa parada. Ele vai fazer isso não só porque ele é um herói imbuído de valores elevados, ele vai fazer porque ele é um cara claramente atrás da construção dessa persona de herói para ele. Então é um pouco diferente aqui do que vocês podem encontrar num poema épico, talvez de maneira dos modos gregos, não é? Em que eles são assim, o Enéas, o Aquiles, não é? A ira que impulsiona o Aquiles, a sagacidade desmesurada que impulsiona o Odisseu, a necessidade, talvez, ali um misto, né, de necessidade e sagacidade, perversão, enfim, mas que impulsiona o Enéas. Todas essas coisas estão num motor maior por trás. O Beowulf tem um impulso do herói que já vai chegando mais próximo de ser o nosso, assim, de ter uma pegada que é dele, a vontade dele individual, enfim, que ele quer construir essa coisa. E aí no meio ali ele já conta, ele fala assim: não, veja, o Beowulf é já um cara, assim, ele tem força sobre-humana, isso é um traço que é atribuído a ele, e aí conta alguns feitos, sobretudo um que ele faz, que ele teria participado numa competição de nado com um outro, eu esqueci o nome agora do outro personagem, e aí ele, nessa competição de nado, tem monstros marinhos, e ele enfrenta, enfim, já mostrava ali que ele era grandioso. E aí eles ficam lá então ele chega, fala: vou resolver o problema. Eles ficam lá no salão para esperar esse Grendel que vem. Enfim, ele vai combater o Grendel. Não vou tirar essa parte da diversão de vocês, porque tem alguns detalhes ali que são bastante interessantes, o que mostra, inclusive, que ele tem essa força divina, assim, superpoder, essa coisa não é sobre-humana. E aí ele
tem que perseguir o Grendel lá no lugar que ele ficou, e descobre que o Grendel, na verdade, tem uma mãe, né? Ele é fruto de uma outra coisa lá, de um outro monstro, num universo, tá? Num cosmos habitado por monstros, o que é comum aqui, parece que está sendo tratado como se fosse uma coisa completamente banal, tá? Tipo, é como contar assim, não, então, porra, ele foi lá e matou tal, mas é normal, lá tem um monte, né, assim, como se a galera ali convivesse com isso, com esses montes que a gente sabe são míticos, mitológicos, não é uma coisa real, tá, não é real, pode ficar tranquilo, ok? E aí ele vai atrás e vai acabar matando a mãe, não sei o que, aí por isso ele é ovacionado, ele tem toda uma coisa, o rei Hrothgar fica muito feliz e ele vai embora, tá? E ele vai embora e ele vira rei, ele vira Jarl lá na origem dele, lá, portanto, no que parece ser Inglaterra. E aí o segundo arco narrativo é ele muito mais velho, tá? Já bem velho, e aí combatendo um dragão, que é toda essa lenda que daí talvez apareça, mas não é só do Beowulf, é uma coisa, é um tema, um motivo recorrente na mitologia nórdica, que é esse dragão que que armazena tesouro, certo? Que gosta de armazenar tesouro. Na verdade, os monstros ali também era o caso da mãe do Grendel, que também armazenam tesouros, assim, então o discurso sobre tesouros é muito recorrente aqui. E aí ele tem, eu não vou dar esse spoiler a vocês, tem um desfecho em relação ao que acontece ali na luta dele com o dragão, ok? E aí fecha-se, portanto, um certo arco do herói, muito interessante, que começa com ele jovem, que realiza fatos incríveis, e depois pega ele mais velho, quer dizer, já bem velho, e ainda sustentando a posição de herói, e uma certa tragicidade no final. É mais ou menos isso daqui, o que vocês vão encontrar, assim, muito toscamente, enquanto arco narrativo. Lá no filme, que talvez vocês tenham visto, a mãe do Grendel já é a Angelina Jolie, tem uma relação do pai, do rei e tal, isso não está aqui. E não está aqui porque eu acho isso válido de ser mencionado agora, é que da mesma forma que você encontra elementos da mitologia nórdica, ou de certas mitologias nórdicas que estão acontecendo ali, porque também, entendo, o que nós consideramos como mitologias nórdicas, elas não são unificadas, não há um corpo teórico ou teológico nesses casos, não é uma igreja católica, você não tem um corpo, não é um livro, e portanto você não tem um corpo teórico bem unificado. Você tem vertentes, você tem coisas que são recorrentes, não é? Odin com o corvo, um olho que ele usa o tapa-olho, o Thor como muito forte, mas também muitas vezes representado como muito bobo, o Loki como essa coisa meio antropomorfa que transa com tudo e que vai para todos os lados, que se transforma, que é muito sagaz. Enfim, essas coisas, esses motivos são razoavelmente recorrentes, mas você tem variações bastante interessantes, assim, uma lenda que acontece num mito narrado num determinado lugar, em outro você tem uma certa variação, e isso é muito comum, tá, gente? Isso é bastante comum. Isso aparece aqui, então por isso eu estou dizendo, é razoavelmente nórdico, mas o que acontece de interessante aqui é que, e isso tem uma grande discussão de vários acadêmicos, tá, vários estudiosos ainda hoje, voltando sobre isso, é de que há muitos elementos cristãos no Beowulf, certo? Muitos elementos. Esses personagens estão encomendando-se continuamente a Deus. E o Deus ao qual eles estão encomendando-se é um Deus cristão, ok? Há menções a imagens que seriam de Jesus e Deus, tá? E aí todos os debates, se isso estaria na composição supostamente original desse poema, que a gente não sabe, e portanto tudo isso seria uma conjectura, tá? Uma composição que seria, portanto,
talvez anterior aqui ao século VIII, talvez no começo, então antes de uma presença cristã por esses lados, da conversão e do começo do espalhar o cristianismo ali por aquela região, ou se isso já estaria presente desde os primeiros, não é, da versão original mesmo do poema, se esse poema teria já essa característica cristã incrustada nele. E o tradutor e anotador e postfaciador, que é um cara que, pelo que eu dei uma olhada, é historiador, ele indica, faz, vamos dizer assim, comentários e elucidações bastante pertinentes com relação a isso. O livro pode chamar muito a atenção, isso daqui até depois existem outros poemas, tá, que são trazidos aqui para complementar, não sei se complementar, mas enfim, são poemas da mesma época, e é interessante que a edição tenha trazido eles também, porque alguns aparecem, são mencionados no Beowulf, então para indicar que existia uma tradição ali, que esses poemas estavam tendo uma certa comunicabilidade, tá? É uma edição bilíngue, que a gente vai já indicar isso daqui, e eu achei muito interessante o cuidado eu já tinha tido contato com isso, enfim, com o Beowulf em outras línguas e tal, acho que sobretudo em inglês, e é muito interessante porque as notas que o Elton Medeiros coloca são fruto de uma pesquisa que ele teve claramente, isso aparece também no pós-fácil, e uma pesquisa em que ele toma, assim, fala, isso daqui, essa palavra pode significar tal coisa, que não é claro, isso daqui muitas vezes foi entendido como tal coisa, mas na verdade não é outra coisa, e um cuidado muito pontual, muito detalhado em como traduzir, digamos assim, a minúcia histórica aqui, conceitual da coisa, certo? Tem um cuidado com a tradução, mas é uma tradução, de novo, técnica, certo? Uma tradução que analisa esses detalhes históricos e conceituais e que cuida para, através de suas notas, inserir precisamente esse condicionante técnico, histórico-técnico, que parece ter motivado todo o estudo, enfim, do tradutor e assim sucessivamente, ok? Agora um detalhe que talvez seja interessante a gente mencionar aqui, porque deveria ser considerado para nós leitores, não é? O Beowulf é um poema épico, ok? O nosso muito amado e querido amigo Rodrigo Tadeu Gonçalves traduziu o Lucrécio, tá? Aquilo lá é uma maravilha, eu já falei isso 1000 vezes em vários lugares e tal. Traduziu o Da Natureza das Coisas. O pós-fácil desse livro é do Lucas, inclusive. O pós-fácil é mesmo, mas isso é de menos, isso não importa nada, importa a tradução do Rodrigo, que é belíssima. E é um poema épico, em exemplo datírico, filosófico, certo? Existem muitos poemas épicos, eu posso fazer um vídeo, inclusive, só falando sobre isso, porque alguns que nós conhecemos, que eu mencionei, Homero, o Virgílio e tal, mas há, inclusive, de outros lugares, de outras línguas que não foram traduzidos para o português. Eu estava tentando aprender celta, para ler um poema épico específico, mas tem um do finlandês, tem muita coisa interessante rolando, pode fazer um vídeo sobre isso no futuro. E esse daqui é claramente um poema épico. E vejam só, é um poema, certo? A tradução que nos é apresentada, embora diga Beowulf e outros poemas anglo-saxônicos, e diga que é uma edição bilíngue, a tradução que nos é apresentada é em prosa, ok? Vejam, isso não é um demérito da tradução,
tá? É uma escolha dela, como existiram várias traduções, sei lá, do mesmo Lucrécio que eu já falei, do Homero e tal, que foram traduções em prosa e que fazem uma escolha de tradução e que arcam com as consequências da escolha de tradução. Tranquilo, tá? Somos adultos e isso é uma coisa fácil de se compreender. E aí, no detalhe aqui, nós temos, portanto, você consegue ali, Murilo? Tá? Nós temos, portanto, a parte aqui que é a original, portanto, vocês veem poema, e aqui a parte que é em português, em prosa, certo? O que significa isso? Eu acho muito válido que ele tenha colocado, que tenham feito essa edição bilíngue, tá? Muito maneiro isso. Mas eu achei, em algum momento, o tradutor iria talvez justificar ou indicar por que ele não fez enfim, deixar mais claro essa opção técnica que ele assume, e que, de novo, está muito bem feita, muito bem realizada, e para vários sentidos é maneiríssimo. Assim, eu gostei muito. Quando a gente recebeu o livro, eu li tipo, em 2 semanas, acho que foi. Está demorando para gravar porque a vida é uma merda, né? Fiquei doente várias vezes. O Murilo aí, a gente tá preocupado, né? Tá difícil ali. Então, assim, mas eu li muito rápido, ele é muito gostoso de ler. E para quem tem interesse, dá para você dar uma olhada aqui puladinho e falar assim: opa, é legal essa palavra e tal. Só que o detalhe é o seguinte: ele não só é um poema épico, como ele é um poema épico que tem uma sonoridade muito peculiar, que ele tem um elemento de canção, talvez, tá? Porque a língua inglesa, se a língua inglesa moderna já tem a característica da aliteração como parte bastante importante da sua sonoridade lírica, poética, aqui isso também é muito importante, também é muito presente, certo? E eu acho que ficaria, então, não é uma crítica exatamente, é só dizer, porra, que maneiro que a gente tem isso aqui, que maneiro que o cara fez isso com muito cuidado técnico e notas, não sei, mas ainda tem aí trabalho para vocês, para alguém que tiver aí, sabe, um maluco que quiser aprender línguas antigas, tem um trabalho muito interessante, que é verter isso aqui em escolhas tradutórias, entendeu? Não é fácil, obviamente, mas fica a dica. Agora, eu vou fazer algo muito arriscado, que é ler para vocês os 3 primeiros versos, tá? Aqui, para vocês talvez sentirem, escutarem um pouco a sonoridade do que eu estou falando. Depois vocês procuram na internet e tem gente gravando com muito mais qualidade do que eu, tá? Huete we gardena in geardahun diod kininga drin gefrunon huda edelingas elen fremendon. Então, gefrunon fremendon quer dizer, tem elementos aqui, diod kininga drin gefrunon in geardahum, quer dizer, há elementos sonoros que razoavelmente se repetem, tá? E que não é exatamente aqui rimas, tá, gente? Porque não é esse o sistema, mas você vê essa sonoridade acontecendo. in geardahum, diod Küninga drin gefrunnen huda edelingas elem fremendon. Então você vai sentindo esse que agora que eu estou fazendo isso, eu pensei inclusive enquanto está próximo de outros poemas épicos ou sei lá do próprio Exâmetro Datílico, que também vai marcando essa coisa, né? Que é muito interessante. Para um poema que é de batalha, que é de luta, que é interessante essa sonoridade. E aí talvez quando a gente lê em prosa a gente tem toda a tecnicidade, tem todo o elemento histórico, mas perde um pouco do que é
Desculpa, eu posso falar essa palavra com T e termina com ezão, porque senão ou vai desmonetizar. Eu posso... A gente não tá preocupado com o vídeo não, monetizado, não, tá tranquilo. Tira todo o tesão, vamos dizer assim, de um poema épico. Um poema épico é para nos tocar, e eu talvez esteja falando isso porque eu fiquei escrevendo até tarde um negócio sobre isso e tal, mas ele tem essa função de você ler e se sentir, assim, tem algo que não é só das palavras, que não é só do sentido, que não é só do significado, que não é só da história, da narrativa ou dos personagens, que é algo, talvez, vamos chamar de primitivo, mas original, interior, que é ele faz ressoar alguma coisa em nós, certo? Você escuta e aquilo é bonito, sabe? Aquilo desperta algo. E o experimento pode funcionar muito bem porque você escuta essas coisas sendo declamadas, esses poemas em línguas que eu, por exemplo, não entendo, como finlandês, e eles funcionam, e você vê a coisa, sabe? Você vê o ritmo, você sente a coisa funcionar muito bem. Então, enfim, fica essa dica aí, essa recomendação para vocês. Eu não vou fazer isso, por óbvio, mas fica aí para, não é, um jovem incauto que está, sei lá, estudando letras aí e que queira eventualmente se aventurar. Por isso é sempre uma tentativa válida. Dá para não substitui, veja, não é uma questão de combater uma tradução com a outra, isso é uma besteira. Se trata de, para um texto tão clássico assim, se trata de fazer coisas diferentes, tentar coisas diferentes, considerando esse elemento que eu mencionei. Fica a dica então para vocês, pessoal, porque eu acho que, se não, sabe o que acontece? Tem um negócio aqui, prefácio de Jorge Luis Borges, né? O Jorge Luis Borges. Porque se tem uma coisa, se o Borges falou de alguma coisa, o pessoal vai dar um jeito de meter ele. Nossa, isso aqui é a recomendação do Borges. O Borges é engraçado, assim, como ele foi capturado pela indústria cultural, como basicamente o que a gente faz, assim, como um youtuber, né? Com muito cuidado com o que você escreve, né, cara? Ele falou bem, sei lá, de biscoito passatempo, e aí o passatempo aí os caras que o Borges foi capturado pela indústria cultural como um grande legitimador de leituras, assim. Então, sendo que o Borges tinha gostos completamente bizarros, assim, ele preferia uma coisa em detrimento de outra, porque, tipo, eu tirei do cu, tá ligado? Assim, eu gosto porque eu gosto, então. Mas o que eu ia falar, então eu acho isso interessante também, assim, com um detalhe editorial, mas enfim, o Borges é um cara importante, mas é só porque eu acho engraçado como ele tem sido usado como o martelo de afinar a orquestrinha, assim, o diapasão. E a última coisa que eu ia falar era, vamos ler clássico pelo seguinte, porque senão vem aquele monte de babaca da direita, que de tempo em tempo a gente tem que falar isso aqui, né? Olha, a gente não é... capturar essas coisas, entendeu? Porque senão vem um pessoal lá e fala assim, não, esse daqui é um clássico de guerreiros, e aí vem uns puta de uns... Como é que é o termo agora, Murilo? O brother lá que toma aquela bebida horrível, vermelha. Campari. Tá, como é que é o nome? Como é que chama? Oi? Calvo do Campari. Não é cabaço. É Red Pill. Red Pill, é isso daí. Se não vem esse pessoal aí e começa a utilizar coisa que pô, não tem nada a ver com isso, sabe? Então vamos ler os clássicos para ver o que tem de interessante ali, para ver inclusive esses elementos de cristãos, tá? Senão, porra, a gente tá em Curitiba, o que tem de gente se achando viking aqui nessa merda? É um troço assim, né, Murilo? É incrível. Então, assim, vamos ler com seriedade, vamos ler com uma aproximação, inclusive, reavivante. Acho interessante que tenha saído essa edição, acho válido que a coisa tenha acontecido. Enfim, fica a dica aí pra vocês. Agora tenho que falar os recados paroquiais. Vocês têm que dar dinheiro no Catarse. Você já sabe que chama Catarse, Lucas. É Catarse? Essa altura do Não, eu fico confuso com qual é a plataforma. Então, foi mal aí, pessoal do Catarse. Comentem o que vocês acham que é pertinente comentar. No filme do Beowulf, se chama Beowulf,
O ator era sempre bonito, assim, os caras colocam um loirão e tal, assim, né, a representação de animação do ator e tal. Eu acho que eu vou fazer uma pesquisa que é tentar encontrar um épico que se encaixe com o Murilo. Assim, para encontrar representações épicas do Murilo. Porque aí eu acho que a beleza dele vai estar sendo valorizada. Assim. Acho que sim. Entende? Aí eu acho que a coisa... Assim, ali ele vai se consagrar. Assim, entendeu? E a gente encomenda alguém para fazer um quadro com o Murilo nesse personagem. Assim. Aí, cara, assim, aí eu não preciso de mais nada. Uma série de tirinhas sobre o Murilo, é quase um épico. É quase um épico. É um épico gráfico. Então tá, é isso daí. Agradeço aí a todo mundo pela visualização e beijo.